Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a gente estar mais um dia falando da palavra poderosa do Senhor, meditando nesta palavra e poder estar cada dia mais perto do dono dela, o nosso Senhor. Pois o Senhor diz para nós não apartarmos nunca, nem de dia nem de noite, desse livro tão poderoso chamado Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela traz para nós o melhor. Ela traz direcionamento, consolo, ela traz alegria, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se a palavra diz, é verdade, porque a palavra também diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão passar, todas elas vão se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor hoje, neste dia, chamado hoje, traz para nós um direcionamento de milagres, um direcionamento no qual a nossa obediência faz com que vivamos e vejamos o sobrenatural acontecer, pois temos que ter praticidade dentro da palavra do Senhor e temos que viver dentro do que o Pai está nos direcionando, está nos ensinando, porque Ele tem propósito em tudo. Então, hoje, se você precisa de um milagre sobrenatural, a palavra de hoje vai te dar direcionamento e você fará conforme a palavra e o Senhor vai fazer o impossível. Porque o que é para nós fazermos, o Senhor nos dá direcionamento, mas o que é para Ele fazer, Ele faz e Ele sabe o tempo certo de cada coisa acontecer na nossa vida. A palavra de Deus hoje está em Ezequiel 37:7, que vem nos dizer desta maneira: E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aleluia, Jesus. É uma passagem bem conhecida, a passagem do Vale de Ossos Secos, no qual o Senhor traz para Ezequiel para aquele vale e mostra a ele toda aquela multidão de ossos sequíssimos. Porém, Ezequiel, com muito cuidado, com muita cautela, chega naquele lugar de desespero, de morte, de desalento, sem esperança nenhuma. Ali, Ezequiel chega e espera a ordem do Senhor para fazer conforme a vontade do Senhor. Então, o Senhor pergunta a Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Bom, se ele fosse cheio de si, se eu vou fazer uma analogia aqui, se ele fosse um profeta que eu faço, aconteço, ele teria de dizer: pode sim, Senhor, basta usar o teu nome, pode sim. Mas Ezequiel era humilde, Ezequiel estava debaixo do direcionamento do Senhor e disse para o Senhor: Senhor, tu o sabes, tu o sabes. Aos olhos humanos não haveria solução nenhuma para aquele lugar ou para aquela situação. Porém, é nessas horas que nós temos que nos lembrar que servimos um Deus que no meio do vale de ossos secos apenas espera o nosso mover, apenas espera o nosso agir, pois as lições que Ezequiel nos dá e nos ensina diante daquela situação no qual o Senhor o arrebata para olhar para tudo aquilo ali, é que todas as vezes que nós achamos que podemos fazer algo,
nós acabamos fazendo a nossa vontade e não a do Pai. O Senhor, neste dia chamado hoje, vem nos dizer algo valiosíssimo. Meu filho, a obediência precede a honra. Oh, glória a Deus, aleluias. Por que a obediência precede a honra? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós alinhamos a nossa vontade à do Senhor, Ele faz maravilhas em qualquer circunstância. Então é por isso que o profeta Ezequiel aqui disse para o Senhor o quê? Senhor, quando o Senhor der ordem eu faço. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. E então o Senhor dá ordem para ele. Então profetiza. E ele começou. E todas as vezes, ele sempre disse, Senhor, aleluia, tu sabes, só o Senhor pode. Deus tremendo e poderoso, quando houve aquele reboliço, não é diferente na nossa vida. Esse reboliço que o Senhor está se referindo aqui são os altos e baixos da nossa vida. São aqueles dias nos quais nós queremos chutar tudo, mas não vai adiantar nada. Quantas vezes queremos nos esconder atrás de vícios, atrás de mudanças radicais, até mesmo do que o Senhor criou, dizendo que não gosta do que o Senhor criou, que prefere outra coisa. Estou dizendo dessa maneira, mas para bom entendedor meia palavra basta. Pois se eu disser qualquer coisa, tanto a mídia quanto o povo pode me processar. Mas a pessoa tem perdido suas essências, o Senhor tem perdido as suas intenções verdadeiras para que foram criadas. Deus, Ele não erra em nada que Ele faz. Nós só precisamos alinhar a nossa vontade com os propósitos do Senhor. E tudo vai caminhar para o bem daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que sem Jesus nada podemos fazer, porque essa é uma frase do próprio Jesus. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Se vocês estão vivendo uma situação como no Vale de Ossos Secos, de morte, de destruição, de desalento, de desespero, olhe para o alto, clame ao Senhor e diga, Senhor, tu o sabes, venha em meu favor. Senhor, abra os meus olhos e me diga como fazer nesta situação. Ezequiel, muito calmo, muito tranquilo, obedeceu ao Senhor e viu aquele reboliço. E o que é esse reboliço? Esse reboliço é o Senhor colocando todas as coisas no lugar. É o Senhor trazendo à tona tudo que Ele sempre disse que faria na minha e na sua vida, na nossa casa, na nossa família. E o Senhor, Ele transforma qualquer ambiente em lugar de milagre. Quando nossos planos estão realmente alinhados aos propósitos de Deus, podemos ver além daquilo, muito além de tudo. Lembre-se de que o Senhor está tentando nos ensinar hoje é que a importância de agirmos. Por quê? Nós temos que agir. Por quê? Nós não devemos jamais profetizar algo
na vida de alguém se não vermos ali uma possibilidade? Não, não é isso. Quem tem que ver possibilidade é Deus. E quem nós somos aqui instrumentos do Senhor para fazer o que Ele ordenar. Se o Senhor mandar ordenar para que nós oramos e o Senhor ressuscite alguém, mesmo depois do laudo estar escrito já está morto, nós fazemos a nossa parte. Levantamos em oração com fé e o Senhor levanta aquela pessoa. Porém, há situações nas quais o Senhor já fez o que tinha para fazer e aquela pessoa está ali agonizando, sofrendo, mas há uma legalidade para que aquela vida fique ali presa naquele sofrimento. Então é preciso chegar, alinhar a vontade soberana de Deus, o propósito do Senhor com a nossa vontade. Então fazemos uma oração, colocamos nas mãos do Senhor e Ele faz o melhor. Temos que entender que não é impossível que Deus não vá fazer, mas para nós é impossível. Mas nós não podemos fazer nada. O problema de nós não é que nós não podemos fazer nada, porque a Bíblia nos ensina e nos deixou isso para quê? Para que nós façamos obras ainda maiores que o próprio Jesus fez. Pois, às vezes, falar isso parece muito bonito, muito poético, mas hoje nós temos vivido um tempo no qual nós necessitamos de milagres, mas as pessoas não têm crido mais. Elas têm limitado o poder de Deus, elas têm limitado Deus. Eu estou buscando firmemente em Deus para que Ele me dê o privilégio de ver os milagres e as maravilhas do Senhor a voltar a acontecer através da minha vida, através da vida dos meus. Pois quando nós nos posicionamos, o Senhor faz. O que precisa é a nossa vontade estar alinhada ao propósito de Deus e não tem nada que possa impedir. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, no centro da vontade dEle, fazemos como Ezequiel. Ezequiel estava enfrentando algo doloroso, algo terrível neste momento. Mas o Senhor não perguntou. O Senhor o arrancou de toda aquela situação e o levou a esse lugar para que ele visse com os olhos dele como estava o povo, todo aquele povo que ele separou, que ele chamou, e aquele povo escolhido estava como um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos nada mais é do que a nação santa daquele tempo. E hoje não acontece isso mais? Acontece. O que nós precisamos são de homens e mulheres posicionadas dentro do propósito do Senhor para que se faça o que já foi feito ou ainda maiores. Que o Senhor possa cada dia mais estar instruindo o povo de Israel, dando inteligência, sabedoria, para estar se protegendo contra os inimigos que têm se levantado contra aquela nação. Pois aquela nação é o nosso espelho, é a nossa genealogia. Temos sim que estar atento a tudo que acontece em Israel, pois a Bíblia diz que nós temos que estar de olho na figueira. Quando ela florescer, está perto a volta de Jesus. Então,
ore por aquele povo, pois todos aquele povo é um povo que deu descendência para cada um de nós. E se nós hoje temos o direito de dizer que servimos a Cristo e que somos um povo que gentil, mas que foi resgatado pelo amor da graça, do sacrifício verdadeiro e o único na cruz do Calvário, foi porque aquele povo, por rebeldia, rejeitou. E então o Senhor disse que Ele também dava o direito a todos nós de estar na mesma posição que aquele povo. Então somos uma nação escolhida e chamada para viver o sobrenatural. E podemos sim reviver ossos secos, mas temos que agir. Não temos que ficar olhando o tempo e muito menos achando que tudo se resolve sozinho. O Senhor nos diz que o milagre tem que estar alinhado à nossa ação, pois oração sem ação é vazia. Temos que orar e agir. E é isso que Ezequiel fez. O Senhor perguntou para ele: o que você vê? Ele falou. O Senhor disse para ele: pode reviver isso? Tu sabes. Então o Senhor disse para ele: então profetiza. E ele começou ali a alinhar o que ele fez com a vontade soberana de Deus. Ele abriu a sua boca, fez debaixo da ordenança do Senhor. E então todos aqueles ossos começaram a se levantar. Segundo a palavra dele, não, porque o Senhor estava ali e fez tudo aquilo. Então temos que entender que a nossa humildade também traz para nós grandes feitos. Quando nós deixamos o orgulho entrar no nosso cotidiano, na nossa vida, nós quebramos essa barreira maravilhosa chamada milagre. Porque onde tem orgulho, a palavra de Deus não entra, ela não consegue. Então vamos quebrar. Mas eu não consigo sozinho, de forma alguma. Nem eu, nem você, nem ninguém. Precisamos de Cristo para quebrar, para arrancar tudo que nos impede de viver a palavra e de profetizar e ver milagres e maravilhas acontecer. Faça como Ezequiel, seja humilde e diga para o Senhor: tu sabes, Senhor, tu sabes e tu podes. Tudo está nas tuas mãos, tudo está no seu controle, tudo é seu, tudo é para a honra e glória do teu nome. Então, entenda que para vermos o sobrenatural, precisamos entender quem realmente faz, precisamos alinhar a nossa vontade com os propósitos do Senhor, agir no momento certo, na direção do Senhor. E se você está buscando uma resposta, essa é a resposta, no tempo oportuno. Aí é preciso tomar essa decisão hoje. Alinhou a sua vontade com a do Senhor? O Senhor tirou toda dúvida do seu coração? Então vai em paz e faça. Agora, se o Senhor tem deixado, ou melhor, se isso tudo que você quer fazer tem te dado dúvida, você tem estado meio lá, meio cá, não faça, Deus não está no negócio. Onde tem dúvida, Deus não está no negócio. Porque tudo que vem do Senhor traz paz, traz tranquilidade. E a palavra do Senhor diz o quê? Que as bênçãos do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Tome posse da sua vitória. Receba do Senhor hoje esse revestimento, esse alinhamento
a sua vontade com o propósito do Senhor e profetiza e verás a glória de Deus, pois a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de dar sim a sua opinião, pois para nós o que interessa é saber se a palavra do Senhor tem chegado até você. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.